Série técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. O conhecimento sobre as exigências nutricionais das diferentes categorias animais pode fazer muita diferença nos índices produtivos e econômicos da pecuária. Por isso, um manejo nutricional eficiente exige que a formulação de dietas para bovinos seja adequada. São estratégias alimentares e econômicas que, quando bem combinadas, podem resultar em máxima nutrição a baixo custo, de acordo com a CPT Cursos. A formulação de dietas para bovinos é um dos procedimentos mais importantes do sistema de produção, pois influencia diretamente na saúde e desempenho produtivo e reprodutivo desses animais. Mas o planejamento da mesma deve ser cauteloso e certeiro, visto que a alimentação é responsável por grande parte das despesas na produção de gado, uma vez que representa mais de 70% do custo total. Durante o podcast da Milk Point sobre como aumentar a produção de leite sem mexer na dieta, as entrevistadoras Maísa Serpa, médica veterinária, e Stephanie Gonçalves, zootecnista, conversaram com João Paulo Alves dos Santos. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em produção de alimentos e nutrição de ruminantes. Também com o Alexandre Mendonça Pedroso, também engenheiro agrônomo, especialista em nutrição e bem-estar de gado leiteiro. E ainda com o produtor rural Fábio Ribeiro Lembi. Ele é proprietário da fazenda Tainá, em São Pedro, São Paulo, que produz 9.000 litros de leite por dia em sistema confinado. Maísa inicia perguntando ao João Paulo se mexer na dieta do gado bovino é a única opção que se tem. A primeira coisa que o produtor pensa como alternativa para aumento de produção é mexer naquilo que mais pesa, né, dentro do seu sistema, né, e que, consequentemente, também a gente conseguiria aí ter respostas mais rápidas, talvez, né? Então, a dieta ela é sempre visada, né? Sempre, parece que quando você visita uma propriedade, o produtor já se costa, né? A primeira coisa que ele fala é: e a minha dieta? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Como mexer nisso aqui? E, na verdade, uma fazenda é uma coisa muito complexa, né? A gente tem que ter uma visão 360 daquilo que está acontecendo, né? A dieta é importante, a gente pode e deve mexer, mas a gente tem que entender antes aquilo que está acontecendo no sistema de produção como um todo, antes da gente sair mexendo na dieta. Às vezes, mexer na dieta pode ser o pior dos caminhos para um produtor, né? Eu comento com colegas, com técnicos, como que alguém pode, de repente, visitar uma fazenda, propor uma mudança numa dieta se nem conhece o manejo dessa fazenda, né? Um exemplo simples, né? Às vezes, uma alteração de dieta para você reduzir um custo de produção, colocando um pouco mais de volumoso, por exemplo, 2 quilos ou 3 quilos por cabeça dia, dependendo do número de animais que essa fazenda tiver em regime de alimentação, você pode ter um impacto muito grande em termos de consumo, e você pode estar acelerando, por exemplo, o consumo de um determinado volumoso que o produtor não tem à sua disposição, né? Então, tem que tomar muito cuidado, não é a única opção, né? A produção de leite envolve uma série de fatores aí, e eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar demais é não naquilo que o animal está comendo, mas se ele está conseguindo comer aquilo que você realmente está fornecendo para ele, né? Então, vamos entender primeiro se o animal tem condições de comer. O Alexandre Mendonça Pedroso, engenheiro agrônomo, comenta que muitas vezes o produtor rural acha que a dieta precisa ser alterada, pois não está satisfeito com o resultado, mas ele cita que em uma propriedade rural que ele foi chamado para poder fazer essa verificação, ele conseguiu identificar 15 problemas e a dieta não era um desses. Não, esse é um ponto importantíssimo, né? Eu me lembro, uma vez, 15 anos atrás, que o Marcelo aí do Milk Point me indicou, eu fazia consultoria na época,
indicou para uma fazenda, eu cheguei na fazenda e o proprietário falou, olha, você precisa verificar a dieta aqui porque as vacas não estão produzindo muito leite. Ele já deu o direcionamento. Quero que você veja a dieta porque as vacas não estou satisfeito. E eu conheci o nutricionista que fazia a dieta. Eu sabia que era um profissional muito bom, né? Aí eu, enfim, fui andar na propriedade com um bloquinho na época que a gente tinha, né? Fui anotando e fiz uma lista com 15 coisas, 15 itens que demandavam ações. E nenhum desses 15 era dieta, porque a dieta era a única coisa que estava em ordem, né? Então, um pouco disso que o João falou, a gente fala muito, né? Eu trabalho numa empresa de nutrição, ou seja, esse é o foco da coisa. Só que tem tanta coisa que interfere com a boa nutrição, né? Que dieta é uma delas, né? Eu sempre falo para a turma, não adianta nada ter uma dieta maravilhosamente formulada por um nutricionista se tem diversos fatores na fazenda que impactam o consumo adequado daquela dieta, né? Então, porque desempenho e saúde depende da ingestão adequada dos nutrientes. A formulação é uma parte da história. Aí o quanto o bicho vai comer daquilo que está previsto é outra história. E aí tem N coisas que vão impactar, né? Ou podem interferir com isso. E até o aproveitamento, né, também. O animal come e, às vezes, não tá... Tem coisas que afetam no aproveitamento dos nutrientes que eles comem também, né? É muito diferente. Exatamente. A dieta que está lá no computador, que está no papel, e aquela que, efetivamente, o animal está absorvendo ali, né, e usando para a produção de leite. Eles conversaram também sobre o bem-estar e o conforto do animal. E a gente confere daqui a pouco, não saia daí. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca. Ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Segundo o site CPT Cursos, o bom profissional ou bom produtor rural deve ter muito conhecimento técnico de nutrição, das necessidades de cada categoria e de como balancear perfeitamente a dieta. Também deve conhecer as ferramentas do manejo racional da alimentação para buscar a máxima eficiência da produção sem comprometer a lucratividade. Os principais passos para a formulação de dietas para os bovinos são: entender as exigências nutricionais dos animais por raça, objetivo e fase da criação, conhecer os alimentos disponíveis e sua composição, saber como balancear os ingredientes, controlar a quantidade de alimentos e utilizar dietas personalizadas. Os participantes do podcast da Milk Point conversaram sobre o bem-estar e conforto do animal com foco no estresse térmico, pois interfere no aproveitamento da dieta tanto no consumo quanto no aproveitamento. O agrônomo João Paulo disse que a falta de conforto aos animais propiciam tudo aquilo que o pecuarista não quer para uma vaca de alto desempenho. Conforto talvez seja um dos itens assim mais importantes para ser discutido e debatido em sistema de produção de leite, principalmente no ambiente tropical como nosso país, né? As condições de umidade associada aí ao calor propiciam tudo aquilo que a gente não quer para uma vaca de alto desempenho. E é muito importante a gente falar que essa condição indesejada, o pessoal fala, não, mas meu gado é rústico, né? E isso a gente não... Isso acho que está um pouco
fora, né? Existem vacas que produzem leite e vacas que não produzem leite, vacas de alto desempenho, e isso a gente encontra nas vacas girolandas e nas vacas holandesas. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que pensar também, uma vez que o nosso país tem uma constituição muito grande, aí, um percentual grande da raça de Irlanda. A raça de Irlanda, os animais, né, estão produzindo muito. Então, eu, particularmente, trato os animais, né, procuro pensar sempre na melhor condição de conforto. E conforto, o produtor mais rústico, mais tradicional, pensa muito em, talvez, ver isso como um capricho, uma frescura, uma coisa assim, e não é por aí. Conforto, a gente corre atrás por vários fatores, né? Primeiro que a vaca, ela precisa conseguir comer, né? Para ela conseguir comer, ela precisa não pode estar em estresse térmico. Segundo que quando você oferece conforto, você otimiza uma série de coisas, entre elas a reprodução, que também é fundamental para o sistema de produção como um todo. Então, não adianta você trabalhar nutricionalmente falando, formulando bem uma dieta, ou trabalhando agronomicamente no campo, produzindo volumosos de alta qualidade, se você, na hora que você coloca ou disponibiliza isso para o animal, ele não tem condição de ingerir aquilo que você está fornecendo, né? Então, organizando isso, estratificando isso numa fazenda, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é, obviamente, a relação oferta e demanda de forragem, né? Uma vez que você equacionou isso, você vai começar a trabalhar em cima de qualidade de alimentos, né? E depois você vai ter que olhar se o animal vai conseguir comer aquilo que você está formulando. E aí nós vamos pensar em equipamento, né? Como que nós vamos misturar essa dieta, como que nós vamos fornecer, e as instalações, as famosas instalações que vão propiciar aí um consumo. Isso em sistema confinado. E o raciocínio é válido também para pastejo, né? Nós não podemos esquecer do pasto, e o pasto é uma condição muito desafiadora também, porque a janela que nós temos para os animais comerem é desafiadora. O pastejo noturno ocupa aí um destaque, né, no cenário do dia, né, nos ciclos de 24 horas, a gente tem que pensar bem no pastejo noturno. Durante o dia, os animais ficam mais devagar, né, a gente fala, procurando uma sombra, uma coisa assim. Então, nós temos que pensar também em conforto no sistema pasto, né. Maísa Serpa pediu para os especialistas comentarem sobre o porquê que o estresse térmico atrapalha a alimentação bovina. Alexandre disse que este é o principal desafio da eficiência nas fazendas. Eu entendo, gente, o alívio do estresse calórico, vamos colocar de uma outra forma, o desafio do estresse calórico, na minha opinião, considerando o Brasil como um todo, e eu, no meu trabalho, eu tenho a oportunidade de visitar fazendas literalmente no Brasil todo, do sul do Rio Grande do Sul até o Ceará, e estresse térmico tem em qualquer lugar, né? Em alguns lugares é 365 dias no ano, em outros é 250, né? Então eu entendo que esse talvez seja o principal desafio mesmo da eficiência nas fazendas, né? E fazendas como a Tainá, que já entenderam a importância de trabalhar essa questão, que já oferece para os animais uma condição muito boa de conforto, certamente elas conseguem trabalhar com mais eficiência. A questão específica do estresse calórico, Maísa, acho que é preciso entender, e eu tento sempre simplificar essa questão, né? O animal ruminante é uma vaca leiteira, né? Como todo animal ruminante, eu costumo brincar que ele tem uma fornalha dentro da barriga, né? Que é um sistema digestivo que tem como base de funcionamento, vamos chamar assim, né, um processo fermentativo, né, conduzido por micro-organismos,
E esse processo fermentativo, que é uma parte fundamental e mais importante da digestão desses animais, gera muito calor. Então, os animais ruminantes, as vacas leiteiras, eu acho que principalmente porque elas comem uma quantidade muito grande de alimento, elas geram uma quantidade de calor interno absurdamente grande. Então, toda vez que esses animais eles são submetidos a algum grau de estresse calórico, uma resposta imediata é reduzir consumo para não aumentar ainda mais a temperatura corporal via essa produção de calor no sistema digestivo, né? Então, a queda de consumo que está diretamente relacionada ao estresse calórico é brutal. Então, é muito fácil de perceber isso, na verdade, acho que é a coisa que é mais facilmente percebida como efeito do estresse calórico, né? E, obviamente, que isso tem uma consequência muito séria, com redução de desempenho, não só na produção de leite, mas, como o João destacou bem aqui, no desempenho reprodutivo também, porque para um animal reproduzir bem, né, ter os seus ciclos hormonais, né, acontecendo adequadamente, ela precisa estar bem nutrida, né? E se ela vai ter uma vaca ter uma redução de consumo significativa por conta de estresse calórico, é claro que ela não vai estar bem nutrida, né? Esse é um ponto. Agora, tem vários trabalhos muito interessantes mostrando que o efeito do estresse calórico não é apenas dessa redução de consumo, né? Tem trabalhos que compararam 2 grupos de vacas, grupos homogêneos de vacas, recebendo a mesma dieta na mesma quantidade, ou seja, os 2 grupos estão comendo a mesma quantidade, exatamente da mesma dieta. Um grupo está sob estresse calórico, o outro grupo está resfriado em condições de alívio do estresse calórico. Esse grupo que está sob a condição de estresse calórico produz muito menos leite, mesmo ingerindo a mesma quantidade de alimento. Então, o efeito do calor, né, ele sobrepõe muito essa questão do consumo, né, porque o animal tem que, de alguma forma, acontece com qualquer mamífero isso, na verdade, ele tem que controlar a temperatura corporal não pode subir além de um limiar, né? E para manter isso, ele gasta muito nutriente, gasta muita energia, né? Então, de fato, o prejuízo é muito grande. E aí eu entendo que realmente o alívio do estresse calórico talvez seja a maior oportunidade, na minha opinião, que as fazendas têm de ganhar eficiência, né? E, de novo, em muitos lugares do nosso país, isso é o ano inteiro. E fique atento ao seu Paracatu Rural, pois no segundo episódio dessa série, o produtor Fábio Ribeiro falará sobre sua experiência quanto ao conforto dos animais de sua fazenda. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores. E o abraço então vai para o Antônio Teixeira. Esse é fã lá do nosso canal YouTube. Antônio Mendes, Ivonaldo Cavalcante, Jorge Campos, Joedson Silvestre, Tiago de Freitas Medeiros. No Instagram tem também o Roberto Ítalo, Elisete Machado, Iago Prado, Anderson Luiz Silva, tem o Pedro de Sá, Hugo Zanon, Alex Santos, Gil Moraes, David Gonçalves, Rogério Marques, Saulo Botelho, Rafael Andrioli, Wanderson Melgaço e Claudimila Tomás. No Facebook
Sérgio Barcelos, Thiago Rosa Maciel, José Carlos, Juninho Pereira, Luzia dos Passos e também o Alessandro Ruiz. Um abraço aí para os nossos ouvintes Cleide e Ataíde. E lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado a você pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, que Ele te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.